O quanto as forças invisíveis são importantes para o seu despertar de consciência. Bom dia, Giselda Galvão, consultora. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Cá estou cá com vocês, né? Feliz da vida, sexta-feira, estava 17 graus. Quero saber como é que tá aí na cidade de vocês. 17 graus, região de Campinas, gente, próxima a Campinas. Uma referência para quem não conhece essa região aqui. Gente, forças invisíveis, né? O que existe além de tudo aquilo que nós estamos vendo de forma tão imediata, que a gente acredita apenas o que é concreto, né? E o que não é tão concreto para nós. Vamos falar um pouquinho das forças invisíveis hoje? Mais um pouco essa semana, né? Toda a gente está falando desse assunto. E é o seguinte, o quanto que você está, vamos dizer assim, abandonando, deixando para trás o tesouro da criação da sua vida a partir do desconhecimento, né? O quanto você pode expandir realmente a sua vida, a sua realidade, relacionamentos, realidade financeira, negócios. E olha, são infinitas possibilidades. O quanto que você está negligenciando, deixando para, vamos dizer, para último plano, né? Você não quer nem prestar atenção. Você só está envolvido apenas, porque envolvido com essa realidade 3D, todos nós estamos, o tempo inteiro, né? Isso aí é o imediato, todo dia. E como seria se você tivesse consciência das forças invisíveis, estivesse de uma forma consciente, presente com você mesmo, com a sua realidade, e tivesse percebendo as forças invisíveis, lidando com elas ao invés de ser o efeito delas, né? Porque a grande 99% das pessoas ou mais vivem o efeito das forças invisíveis, das consciências em outras dimensões. E criaram-se assim, zilhões, milhões de doutrinas, crenças, né? Crenças limitantes, historinhas, para normalmente também pôr muito medo. A manipulação dessa realidade no medo, medo e escassez. Tudo vem e deriva do medo. Então, essa realidade, ela vai manipular você o tempo todo com medo. E se você, obviamente, sempre assistiu filmes, por que essa incidência tão grande de filmes de terror tão aterrorizantes? Que implantação é essa no inconsciente coletivo, né? Por que tem que pôr tanto medo? Por que não é interessante você conhecer as forças invisíveis e saber lidar com elas? Por que não é interessante você perceber as outras dimensões, os seres que estão, aquilo que você está atraindo para o seu campo, né? Aquilo que está atuando diretamente no seu campo, na sua vida, nos seus negócios, no seu dinheiro, na sua conta bancária, nos seus relacionamentos, na sua profissão, né? Então, se você não tem consciência disso, você tem a ilusão de que você está criando alguma coisa na sua vida. Aí, mas na realidade, você está naquele barquinho, deixa a vida me levar, deixa as forças invisíveis guiarem a minha vida. Porque na realidade elas estão definindo o que você come, o que você faz. Elas estão definindo elas estão controlando o seu fluxo energético de dinheiro. Então, assim, a atuação, essa interação, ela existe. Quer você queira, quer você concorde, quer você acredite ou não, tá tudo aí.
está tudo aí interferindo de forma direta, não é indireta não, é direta no seu dia a dia, nas escolhas, na sua vida, o que você está vivendo. Gente, quantos relacionamentos são definidos pelas forças invisíveis e a pessoa não percebe? Quantos? Bom dia para todo mundo que está entrando. Mércia querida, Belo Horizonte, cidade natal, que gostoso, Mércia. Tudo bem, querida? Tamo aí. E hoje, ó, eu ainda não amadureci, viu, Mércia? Agora eu fui pro azul. Hoje eu tô de azul. E muitas cores, né? Eu tô arco-íris, eu acho que hoje eu tô de arco-íris no céu, não tô, né? Tô me divertindo aqui, né? Gente, bom dia para quem tá entrando. Tudo azul, pois é, querida, o céu azul. Isso é uma homenagem a Belo Horizonte, céu azul, porque aqui em Indaiatuba é céu 2 vezes azul, sabe? Aqui é tremendamente azul, tanto quanto aliás, um dos motivos pelos quais eu escolhi essa cidade é porque aqui tem mais incidência solar do que Belo Horizonte. Você acredita numa coisa dessa, Mércia? Eu adoro, eu sou solar, né? Adoro a luz do dia. O sol, o céu azul, coisa que eu mais adoro é esse céu azul. Então hoje eu estou homenageando o céu e tô com um arco-íris aqui, ó. Bom dia para quem tá entrando. Gente, hoje eu tô falando sobre a influência, né? O quanto as forças invisíveis elas estão afetando a sua realidade e você não tá percebendo, né? Esse assunto é muito legal porque a grande maioria das pessoas acredita, né? A mente delas leva elas a uma série de conclusões, né? De projeções, definições, expectativas irreais, fora da realidade. E a pessoa vai vivendo no plano mental aquilo que ela vai interpretando e vai criando em cima das crenças, né, de todos os dogmas, de tudo que foi plantado, implantado nela e em toda a coletividade, ao longo aí de milênios e milênios e milênios. Então agora chegou um tempo da gente despertar e acordar, né? Da gente perceber que não é bem assim e que se nós não nos inteirarmos, não nos relacionarmos, né, com as forças invisíveis de uma forma leve, consciente, com as ferramentas adequadas, a gente vai ficar debaixo do efeito, né? São sintomas, né, da nossa percepção, da nossa paranormalidade. O pessoal gosta de chamar de mediunidade, né? Então, assim, o efeito de tudo isso, ele é assim, predominante. Ele define a sua vida e você não percebe isso. Olha, o seu estado de humor, o seu bem-estar diário. Quantos de vocês chegam... Quer ver uma coisa? Quantos de vocês chegam no final do dia... Lá no finalzinho do dia, fala assim, nossa, minha cabeça tá cheia. Minha cabeça tá cheia, tem aquele vozerio, aquele barulho na sua cabeça. Você tá de cabeça cheia. Todo mundo aqui sofre disso, não sofre? No final do dia, que você chega em casa, ou que você trabalhou o dia todo, ou que você foi ao mercado, que você... foi resolver um monte de coisa, não tem um barulho, um vozerio, sabe? Um desconforto, a cabeça cheia. Cabeça cheia, gente, é o efeito, é o sintoma da quantidade de consciências, de seres, entidades, nós chamamos de entidades, não é só entidades desencarnadas, vamos falar assim, para vocês entenderem mais facilmente. Não é só isso, é além disso, mas... a quantidade de consciências de seres que estão grudados no seu campo.
dividindo com vocês a sua realidade, dando pitaco na sua realidade. Isso é um tema que eu conheço muito intimamente. Bom dia, Lorene! Chegou, não tá atrasada não, já começou agora há pouco. Pois é, essa cabeça cheia é a atuação, efeito direto das entidades. É o efeito direto dessas entidades no nosso campo. Eu não tô falando entidade, não é só desencarnado não, tá? Que vocês gostam de falar assim, essa linguagem, né? Não é só os seres que não têm corpo físico, né? São várias dimensões, é muita coisa que entra. Porque vibratoriamente, energeticamente, tem muita informação sendo carimbada, são imprints. A gente chama de imprints energéticos, impressões que estão gravadas no seu campo. Enquanto você não aprender a liberar isso, a trabalhar com tudo isso e mais alguma coisa, você vai sofrer as consequências disso. Porque, gente, a nossa realidade, muito embora seja tão material que a gente acredita que esse, né? Ah, esse corpo aqui só existe essa matéria. Gente, o que tem de coisa aqui? Vai estudar minimamente, lógico que a nossa pseudociência, ela traz assim, ela põe assim, só a pontinha do iceberg, mas dá uma olhada na teoria das cordas, das supercordas, né? Você vai descobrir, né? Com essa aqui são 12 dimensões concomitantes que se não fosse assim não poderíamos existir. Então, assim, a quantidade de seres que estão em outras frequências dimensionais, outras faixas, é igual o rádio. Você vai lá, pega o dial do rádio, você vai procurar a estação. Porque você quer ouvir lá, se você quer ouvir AM, se você quer ouvir FM, você vai encontrar lá a estação que você quer. Qual que é a rádio que você quer ouvir. Agora vocês imaginam todas aquelas, você pega AM, FM, pega tudo ali, rádio amador, rádio frequência, tudo, junta tudo no espaço onde você tá. Presta atenção, o que você acha que vai dar isso? Você é uma antena parabólica, a grande maioria de nós, muitos às vezes não tanto, sofrem o efeito, mas não tem pouca percepção, mas nós estamos afundados, mergulhados nesse volume gigantesco de seres e informações. Agora vocês imaginam se a gente não aprender a lidar com isso. Ninguém vai ensinar isso na escola, ninguém vai falar isso. As doutrinas espiritualistas, infelizmente, foram totalmente moduladas, né? Para que você não ferir o interesse dos controladores, né? Você se tornar uma entidade consciente, autônoma, né? Você saber lidar com tudo isso, porque isso dá uma independência gigantesca. Né, Lorene? Precisa sim. Precisa fazer uma sessão para mandar essa galera embora, é isso mesmo. E a galera é muito grande. Porque vocês imaginem, você toma banho todo dia, escova os dentes todo dia, e aí você não limpa o campo todo dia. Agora vocês imaginam a caraca que tá nesse campo. Eu falo isso com todo mundo. Você já pensou? Gente, eu tô falando porque, né, eu passei por isso. Oxe, passei. Gente, eu sofri o efeito desse acúmulo de informações, de energias, de consciências no campo, de uma forma cruel, viu? Bem cruel. Aí você pega as pessoas que estão usando medicamentos, por exemplo. As pessoas estão em situações que elas acreditam que são elas que têm
aquela síndrome, aquele pânico, aquilo isso, aquilo, né? Um monte de quadros, né? São quadros psicológicos, psiquiátricos. As pessoas que têm maior desequilíbrio mental, elas estão todas essas pessoas que vão e já foram, né? Hoje em dia eles acabaram com isso praticamente, né? Com essas internações e tudo. O tal do hospício, gente. O planeta inteiro já é um puta do hospício. Agora você imagina criar hospícios dentro desse hospício. Coisa mais triste. E aquilo que é? Forças invisíveis. A pessoa, né, ela tem a percepção. Esquizofrenia, esses quadros todos, o que são? A pessoa não lida, ela não tem filtro, meu amor. Ela é acessada o tempo todo por seres, entidades, outras consciências. Já pensou? Nossa, eu já tive pessoas que passaram por mim e tudo, em sessões e tudo, que chegaram, né, me relatando coisas que eu falo, uau, né? Então, assim, não adianta nada você, porque eu quero ter uma vida próspera, porque eu quero ter um relacionamento, eu quero ter saúde, eu escolho tudo isso, eu escolho. Se você não escolher lidar com as forças invisíveis, eu sinto muito te informar que você provavelmente não vai conseguir acessar, você vai passar a vida inteira lutando por isso. Sabe aquela historinha? Eu dou um passo para frente, 2 para trás, sabe? Mas a pessoa às vezes ela chega depois dos 40, lá para os 50 que ela vai sacar, que ela vai chegar a essa conclusão. Agora pode ser com o volume de informações que está chegando, pode ser que a pessoa desperte antes, né? Mas o que mais chega para mim é assim, Giselda, a minha vida não vai para frente, chega num certo ponto, um certo patamar, a coisa retroage. Forças invisíveis. Isso aí eu assino embaixo, eu desafio qualquer pessoa. É lógico que tem outros fatores que contribuem. Então, é uma rede, né? É uma malha de situações que vão trazendo essa consequência. Agora, as forças invisíveis, se for colocar em percentual, no meu interessante ponto de vista, dá no mínimo 80%. No mínimo. De responsabilidade por tudo que a pessoa está vivendo. E aí ela entra nessas conclusões mentais, né? Não, é porque é isso aconteceu por causa daquilo. A pessoa vai fazendo, construindo um raciocínio que a própria narrativa da Matrix leva, já conduziu, já criou todos os caminhozinhos aí para que todos se percam no labirinto das conclusões. Expectativas, projeções, né? Então isso tudo tá assim, muito já tá, esse caminho já tá muito bem feito pela narrativa da Matrix, pela própria Matrix. Então a pessoa, ela tem que perceber como, por exemplo, eles estão criando outras narrativas. Vou dar só um exemplo que eu acho que vocês vão entender bem o que eu tô falando. A narrativa do TDAH. Eles estão colocando a mesma coisa. Aí você vai pegar qual que é a alimentação dessa criança. Ela está com excesso de açúcar no cérebro. Ela está comendo um monte de aditivo químico, né? Então, a grande maioria. Então, isso agora deu um boom. Deu um boom nada, vai olhar a alimentação. O boom é da porcariada química, né? Eu não estou aqui falando que, olha, Giselda, você come alguma coisa. Gente, eu não estou falando que vocês não podem comer mais nada industrializado, porque realmente a nossa vida, né? Mas tem que ter o equilíbrio. E uma criança em formação, se você não der comida de verdade para ela, de verdade, e não apresentar para ela açúcar, e fazer ela entender desde cedo que aquilo é um veneno, que ela vai envelhecer com graves problemas, que ela pode ter graves problemas de cognição, por exemplo. Destrói o cérebro, meu amor.
Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai percebendo, né? A narrativa. Aí, não, agora tem o remédio que tem que dar, aí tem que fazer o diagnóstico, aí vai fazer um monte. Olha a indústria toda se movimentando, né? Então, a criança, a mãe vai lá, vai fazer um monte de exames, são exames assim com valor bem elevado, vai fazendo exame, vai passando por uma série de especialistas e aí eles criam a caixinha do TDAH, coloca a criança lá dentro e fala, agora nós vamos medicar e aí ela vai tomar isso pro resto da vida. As crianças quimicamente controladas. É muito terrível. Pode falar quem quiser, quem quiser vir falar comigo, assim. Gente, eu acompanho casos, né, pessoas próximas e tudo, com esse tipo de quadro, até mais delicado que é, né, autismo e tudo. Que olha, a falta de consciência que nós temos, o que a narrativa da indústria fármaco, né, para não falar outra coisa aqui, para não ficar chamando atenção das IA toda que fica rastreando o que a gente fala, toda essa indústria, né, gente, está tudo muito definido. Pra vocês terem uma ideia, antes do açúcar, praticamente não existia esquizofrenia no mundo. Vai estudar, vai pegar. Agora, as informações estão se perdendo. Na medida que está tudo sendo digitalizado, gente, eles vão... Toda a estrutura de conhecimento, tudo, sempre foi assim. Lembra lá da Biblioteca de Alexandria? Para quem acredita que aquilo foi... botou fogo. Não, eles pegaram um monte de papel, jogaram fogo, porque o conteúdo mesmo foi para outro lugar. Foi para outro lugar. Né? E aí, o que faz? Vai se destruindo toda a informação, a história verdadeira e cada vez mais... sendo implantadas narrativas, a história ficcional. Nós já vivemos gente, toda a história foi reeditada. É tudo uma grande fake, tudo fake. Vamos lá, Lorena, alimentação também, Gigi, dos pais até mesmo antes da gravidez, sim. Aí a mulher fica grávida, se entope de fast food toda semana, ali já faz a caca, já começa por aí. A maioria dos autistas, a origem e a alimentação dos pais, e tem a ver com o intestino, né? Porque essa alimentação toda afeta o nosso intestino. E vai por aí, né? E é isso que tá acontecendo, essa narrativa, essa manipulação. Então, é de dar... Gente, eu fico irritada. Quando alguém começa a vir me falar, porque a escola falou que meu filho tem TDAH, e se tem mesmo, tem que diagnosticar, e tem que fazer não sei quantos exames, tem que não sei o quê. A pessoa tem que fazer uma maratona gigantesca. E aí, meu amor, você vai ver, na grande maioria das vezes, tá faltando pai, tá faltando mãe. A criança tá denunciando, na realidade, com o comportamento dela, um conflito que está velado, uma separação, um conflito entre os pais, né? Então, assim, eu evito muito hoje em dia, né? Eu quase não faço atendimento de homeopatia porque eu não tenho mais paciência. Agora, a criança, por exemplo, às vezes tem uma pessoa muito próxima e tal, né? Pede para cuidar da criança e tal. Eu não cuido, eu não trato uma criança de forma homeopática sem tratar os pais, gente. Não tem como, porque a criança, o que ela está apresentando, tudo, não vou falar assim, praticamente 100%, tudo que ela apresenta está ligado aos pais. A criança, ela não deixa de ser o pai e a mãe. Entendeu? Ela ainda é extensão. A criança, acho que leva praticamente, eu acho que é 1 ano para poder perceber que ela não está mais dentro da mãe. A criança, o campo da criança, quem dá sustentação para o campo da criança energético, vibratório, são os pais, vamos falar, os vórtices de energia, eles só vão estar formados
Depois dos 7 anos. Então, assim, a nossa, né, condição aqui, enquanto sociedade, a nossa realidade tem focado muito para você destruir vamos falar, uma sociedade, você vai atacar o quê? A base dela, família e as crianças. Isso é óbvio, né? Tá tudo aí, para quem quiser ver. Alimentação, tudo você quer destruir. Alimentação, o glúten. A escola diz que meu filho podia ter TDAH. E no fim, ele é hiperativo e tem altas habilidades. E sim, chamam de superdotado. Exatamente. Fiz todos os exames e o neurologista avaliou pelo convênio. Isso aí. Sei como seria se fosse pelo SUS. Exatamente. Cadê o pessoal para falar também junto comigo? Lorene. Então, Lorene, o que acontece? Você acha que uma pessoa superdotada, porque as crianças que estão vindo, né, estão aí com uma outra condição. Essas crianças chegam aqui com uma inteligência, uma capacidade de percepção extremamente aberta, expandida e tudo. Chega naquelas escolas, no modelo de escola que é feito proposital para você aprisionar o gado, para você condicionar o gado. Dentro daquelas salas, aquele formato, aquela historinha e o conteúdo, né? O conteúdo, gente, que tristeza. É tudo formatação mesmo. É você pegar HDs e formatar, obviamente, né? Então, assim, a realidade é essa, nua e crua, não é agradável, mas é bom a gente se inteirar e ter consciência, lidar com isso da melhor forma possível, da forma mais leve possível. Então, assim, procurem perceber que a escola na qual você manda os seus filhos procura escolher o melhor que você pode. Fica ligado, invista minimamente. Agora, existem, por exemplo, as escolas Waldorf, né? São maravilhosas e tudo, são pouquíssimas pessoas que têm acesso ou que estão dispostas, né? E para mim, a escola Waldorf é a única, né? Que respeita, né? Verdadeiramente. Mas a criança que frequenta a escola Waldorf, normalmente a família tem consciência, a criança não pode ter contato com tecnologia, com televisão, né? Telefone. Então, assim, nós estamos vivendo o que estamos vivendo, né? Essa ditadura aí tecnológica para poder capturar mesmo, a gente tudo está de aprisionamento. Tudo é estado profundo de aprisionamento. Então é isso, assim, se você não tem consciência, nós fomos pro lado do TDAH e tudo, agora você imaginou a quantidade de seres, de forças invisíveis que estão. Gente, essas crianças que estão aí, elas abrem portal um atrás do outro. É uma coisa, é uma loucura. Os pais não sabem lidar. Normalmente a mãe também já é ela já tem uma habilidade muito grande, ela não se conhece, não se reconhece, e aí pega a criança também e vai ter que dar conta disso. Eu vou ser honesta com vocês, né? A casa dessas pessoas tá virando um verdadeiro hospíciozinho. Aí quando você faz uma limpeza, é um silêncio, dá uma paz, assim, sabe? Aquela fervura, o caldeirão para de ferver. É impressionante. Quando eu tô na sessão trabalhando com as pessoas, limpando o campo delas, como que eu sei que o resultado já foi atingido? É o silêncio vibratório, energético, a informação acaba. Faz assim. Gente, é um bem-estar, porque é tenso. Na hora que a gente começa a trabalhar, mas é tenso, é tenso, é tenso, é tenso. É muito barulho, muita dor nas costas, muita interferência. Olha, é uma loucura. É a mesma coisa que você entrar mesmo, sei lá, num lugar muito desarmonizado, com seres...
lotado, assim, multidão. É como se você entrasse num estádio com uma multidão gigantesca lá dentro. E aí quando você limpa aquilo tudo, libera tudo aquilo, aquela informação, aqueles seres e tudo, limpa o campo, gente, aí você imagina o mesmo ambiente em silêncio. Vazio, liberou. Tem gente que chega a ter desconforto. Sabe? Tem gente que fica assim, nossa, eu tô tão estranha, tô tão diferente. Eu não sei. A pessoa não tem contato nem consigo mesma. Nunca teve. Porque o campo dela tá lotado de entidades, de seres. Desde sempre. Desde sempre. Eu sei o que é isso. Eu vivo isso, eu vivi isso e vivo assim. Hoje eu lido com isso. E a forma é possível lidar com isso para qualquer pessoa. É usar as ferramentas, aprender as ferramentas, transformar essa realidade interna, né? O estado vibratório. Falar em estado vibratório, amanhã, sábado, Touch Vibration em grupo às 8 da manhã. Inscrevam-se, não deixa para a última hora, inscrevam-se todos hoje mesmo. E vão mudar o estado vibratório. Sem mudar o estado vibratório, não tem como você mudar a frequência, mudar a sua vida. Eu quero mudar de vida. E o estado vibratório energético, né? O universo está lendo o que você está vibrando. E tem gente que às vezes, eu acho muito engraçado, as pessoas às vezes se apresentam, né? Às vezes para fazer uma terapia comigo, um bate-papo e tudo, eu fico olhando assim. A pessoa acha que eu vou chegar, vou resolver a parada dela toda. Eu acho que ela acha que eu vou dar uma pílula para ela, que ela vai tomar e que ela nunca mais, né? Ela não vai ter que fazer nada, ela não vai ter que fazer a parte dela, ela não vai ter que transformar a forma dela de pensar, de lidar com as coisas, que vai continuar. Gente, se você não muda o ambiente do seu campo, se você não muda a sua forma de agir, de ser, de estar no mundo, se você não expande a sua consciência, como é que você vai querer ter um resultado diferente? Chega a ser cômico isso, né? Hilário, né? Chega a ser cômico, porque a pessoa quer resultados diferentes, mas não quer fazer nada diferente. Eu falo, uau, que interessante, né? Que conclusão. É o que a gente chama assim, é uma estupidez humana mesmo, né? A gente vive numa situação de estupidez humana muito aprofundada, institucionalizado, né? E às vezes, assim, pelas perguntas, às vezes, que algumas pessoas nos fazem tudo, a gente olha e fala assim, mas a pessoa tem problema de cognição. Agora vocês imaginam todas essas crianças com essas capacidades assim, incríveis, expandidas, superdotadas, ter que chegar numa realidade onde os humanos, a grande maioria, né, tá num nível de inconsciência gigantesco. É como se você pegasse seres muito, muito avançados e colocasse eles para morar em cavernas, né? Assim, agora vai lá para aquela tribo lá, para aquelas cavernas lá, vai viver com aquele povo lá para ver se eles acordam. Gente, eu olho para os seres que vêm, eu olho para as crianças, o que está sendo feito, a forma como elas estão sendo inoculadas e tudo, né? Como elas estão sendo educadas e tudo. Eu falo, nossa, me corta o coração. Eu falo, uau, não consigo ver muito não, isso me machuca muito. Mas faz parte, né? Essa realidade é assim. Então, assim, os pais, depende muito do... Se os pais têm uma expansão de consciência, logicamente essa criança vai ser muito beneficiada. Muito, 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 muito. Se os pais são muito inconscientes, a criança também vai se tornar ali no meio bastante inconsciente. E aí nós não temos mais tempo para chegar, igual a gente tinha... Chegava aos 40, 30, 40, 50 pessoas. Já, ao longo do processo, ela vai vendo que tem uma coisa que não tá legal e aí ela vai atrás, né? De tratar tudo aquilo. Mas aí você passa a vida inteira, primeiro, enchendo, entulhando
a sua vida, o seu campo, a sua realidade, um monte de coisa que não tem menor significância para você, não tem o menor relevância, e depois você passa mais um bom tempo liberando tudo isso, porque o seu inconsciente está cheio de informação, você tem que liberar, porque a sua vida não transforma. Então, assim, é um trabalho, aí quando você dá aquela acordada, assim, que você está mais consciente, mais expandido, mais presente, você já está já numa idade. Normalmente isso acontece mais ou menos por aí. Agora, de um tempo para cá, é que a gente está percebendo, de pouco tempo para cá, de umas 2 décadas para cá, no máximo, a gente está percebendo que está tendo mais condição, né? Para algumas pessoas que estão a fim de despertar, de expandir a consciência, um pouco mais jovens e tudo. Mas ainda são uma minoria gigantesca, gigantesca. Lorene, se eu pudesse, os meus estariam na escola Waldorf, com certeza. Mas dentro do que eu posso, eu faço, sim, de tudo para ajudar, claro, para trazer uma mais consciência e clareza, educação para os seus filhos, tá certo. A mente dele é muito rápida e ele faz 3/4 de coisas de uma vez só, sim. 3 a 4 coisas, exatamente. Sim, o humanoide, a velocidade dele não é a velocidade do espaço, da luz, é do espaço, é informacional. São super consciências, sabe, Lorene? E essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, super dotado. E aí, por exemplo, eu tive uma certa... Quem não tem a mente expandida não consegue acompanhar essas crianças, não consegue. Aí o que faz? Medicar. TDAH e medica. E aí põe a criança para ficar, né? Desliga as capacidades do cérebro, é isso que eles estão fazendo. Pois é, os meninos estão tudo assim, Lorene, e é fantástico. Agora os pais que têm mais consciência, eles conseguem salvar essas crianças minimamente da condição, né, do que eles estão fazendo. E elas são crianças realmente superdotadas. Teve uma fase que eu achei que eu tinha vários sintomas. Eu falava, nossa, eu tenho muito sintoma de autismo. Depois eu entendi que na realidade existe uma desinformação. É a questão dos superdotados, né? Muita sensibilidade, né? Auditiva em todos os níveis. É uma sensibilidade assim, é bravo, viu? Tudo que acontece com a gente, pequeno na matéria, né? Na materialidade, é gigante. No campo das forças invisíveis, hipergigante. É tudo é muita informação. Porque a informação é desarmônica, então causa um desconforto muito grande. Aí eu fui entendendo, aí eu vi o cara falando um dia, ele falando, né, que existe, aí eu entendi exatamente a questão de algumas pessoas, elas têm alguma, eles falam o espectro autismo, não, mas é a superdotação também. O superdotado, ele fica muito impactado, né, com a desarmonia da informação, dos barulhos, porque a gente vive em ambientes muito desarmônicos, né? Por isso que eu não consigo viver dentro da cidade, do aglomerado. Eu moro na cidade, mas, né, num lugar assim um pouco mais afastado, enquanto eu puder ficar aqui, né? Área de chácara e tudo, e não dá para ficar. Para mim não dá. O barulho energético é gigante, o físico mais ainda. E a informação demais. Aqui eu já tenho, né? Eu tenho que usar muita ferramenta. Você imagina eu morar dentro mesmo, né? Do vulco-vulco, dos bairros, da cidade, tudo. Uau! Pra mim é uma tortura. É aí realmente falar, olha, eu tô no hospício total. É muito louco isso, né? Última coisa, e eu paro. Não é pra parar, não,
Lorene, por favor, o QI dele deu de 118, a média do brasileiro é 93, tá? Você sabe, Lorene, que fizeram uma pesquisa, na realidade, a média do brasileiro tá bem mais baixa. A média do brasileiro, eles conseguiram trazer a média do QI do brasileiro para próximo ao QI de retardo mental. 70 e poucos. Entende? Então, assim, isso aí é a medição dele, só que dependendo da forma que você vai trabalhando, isso tudo, a forma de medir, tudo, a gente entende que você está dentro da Matrix. Aí você vai perceber as habilidades do seu filho, você vai ver que coisa maravilhosa e deixar ele expandir da melhor forma possível. Agora, tem que explicar para ele, desde a hora que ele começar a entender, que puder entender que ele tem essa condição, mas que muitos amiguinhos que ele vai encontrar na escola, nas festas, no lugar, não tem tanta habilidade e condição, né? E ele vai ter que entender que existem diferenças, desde cedo, de uma forma bem delicada, bem assim, didática, fazer ele entender de uma forma subliminar que são os humanos e os humanoides, né? E o humanoide, se ele não souber, não tiver consciência dos humanos, como que a coisa funciona e tudo, ele vai achar que ele tem que ser humano também. É onde todos nós nos agredimos profundamente, porque a gente acha que tem que ser igual, e a gente nunca vai ser igual, porque existe, né? É bem complexo esse assunto. O curso das Forças Invisíveis avançado, né? Nós vamos falar muito disso também. 22 e 23 agora de julho, Forças Invisíveis avançado. Minha nossa, o quê? Negócio do QI, né? Já descobri, já fizeram aí. Realmente, a informação verdadeira é que o QI do brasileiro já tá mesmo, ele tá reduzido ao QI de retardado, de quem tem retardo, atraso mental, né? O retardo, quando a gente fala fulano é retardado, isso não é, virou um xingamento, mas assim, o retardo mental, né? Aquilo que está retardado, tá lento, tá atrasado, né? O QI do brasileiro já tá, a média já tá no de retardo mental. Conseguiram. Nossa, isso aqui desde sempre, desde a década de 20, sempre foi, né? Na década de 50 eles entraram com tudo, e a educação, tudo isso aí são décadas, né? De promoção de retardo, né? De todos os processos de evolução, comunicação, expansão, não educação, é o que é, né? E por que no Brasil os professores são tratados como são? Por que será? Por que será? É para ficar só os medíocres, os bem, né? A grande maioria. Existem pessoas espetaculares. Só que na medida que essa consciência vai... Gente, isso aí não adianta, isso é um bolo, isso é uma bola de neve. São efeitos, né? Que eles foram criando por décadas e décadas, e tá aí o resultado. Das escolas, dos professores, das crianças, de toda a estrutura de formatação, de formação da pessoa, do ser humano, né? Do humanoide, do ser humano, tudo para poder ficar nas caixinhas bonitinho, tudo. E vão aí inventaram a caixinha do TDAH e vão criando narrativas e medicamento. É o remédio que vai ter que... Agora já tem um movimento, não, porque agora as crianças, as famílias têm acesso gratuito pelo SUS aos medicamentos do TDAH. E a indústria farmacológica, né? Que nunca esteve comprometida com saúde nenhuma. E é isso. Aí vê, assim, com o adoecimento, por exemplo, o fast food, né? O fast food, quando ele entra num país, quando ele entrava num país, tem alguns países que ainda não entrou, são poucos, mas quando ele entra, aí a indústria farmacêutica bate palma, eles fazem
como uma comemoração gigante. Isso é real, tá? Já conheço gente que já assistiu isso. A comemoração, né? Aquela coisa tremenda, assim, Porque quando o fast food entra numa sociedade, né? A destruição tá aí, tá feita. Assim como foi o açúcar e vai tudo aí, né? A comida industrializada, né? E tudo. E aí vamos que vamos acordando e as forças invisíveis, elas nos trazem mais consciência, uma condição da gente poder achar brechas, contar para vocês, são brechinhas assim nas coisas, pra gente poder sobreviver e viver mais leve, né? Nessa realidade que aperta, né? Aperta, assim, te reduz. Essa realidade é redução, né? Então, quanto mais você expande, mais fácil fica de você lidar e tem algumas coisas que você tem que aprender a ter um jogo de cintura e tudo para poder driblar. É o barato que sai caro e sempre, o barato sempre sai caro. Não é brincadeira. Então, assim, eu tiro o chapéu, parabéns de Lorene, que você tá consciente aí dos seus filhos e tudo, e a superdotação, mas nunca que do Brasileira 98, caiu para 70 e poucos, há muito tempo. Nossa, pode ter certeza. Essas informações que eles veiculam, tudo, gente, tudo é manipulado, né, Lorena? É uma loucura. Nossa, não é brincadeira. Mas olha, pais conscientes, filhos mais felizes, mais conscientes, mais preparados para a vida. Porque, gente, estou educando e preparando meu filho para a vida. Você está preparando seu filho? Você está colocando ele dentro das caixinhas do sistema, aquelas caixinhas de ouro? Ou você está dando oportunidade para o seu filho expandir? Para ele estar além de tudo isso? Porque se você tiver um filho humanoide, né, e você não reconhecê-lo, o humano não consegue entender, né, isso. Mas quando tem normalmente a gente pega muito, a mãe é um pai humanoide com um filho humanoide, aí um salva ali, né, dá uma equilibrada. Não é brincadeira não, porque o humano ele tem limitações, ele é programado, né, ele funciona dentro de uma faixa programada. E o humanoide é aquele que tem que expande para tudo, né? Nada que dá certo lá dentro dessa estrutura se aplica. O humanoide não encaixa. São habilidades, situações, consciência e tudo. Só que aí, estigmatizado, aí vai, né? Vai então toda uma história. Então, assim, o humanoide, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Você não pode pegar uma... Aí você vai lá e faz, né? Encaixota, bota a criança dentro de uma caixinha, mesmo que ela seja de ouro. Vai funcionar e tudo, mas, né? Aí você vai ver o volume de pessoas dependentes de química, alcoólico, né? E aí vai por aí, vai, a fuga de tudo. E aí vai rolando essa realidade, né? Que a gente está acompanhando, que a gente está vivendo há muito tempo. Então, quando você tem um pai ou uma mãe amorosos, estruturados, né, uma família que tem uma união mesmo, os pais que estão envolvidos com os filhos de verdade, né, de uma forma educacional, de consciência amorosa, porque o buraco existencial, né, a questão toda é a síndrome emocional que nós estamos vivendo, né, de desafeto mesmo, né? Que a gente está vendo no mundo. E isso está afetando, já afeta claramente essas crianças, né? E aí ela não tem o básico, que é ela não tem vamos dizer assim,
consciência emocional, inteligência emocional, ela não lida com as emoções dela e ela vai ser a presa fácil, inclusive para os predadores, né? Que a gente vê aí esses narcisistas no mundo e tal, são os predadores, porque a gente está vivendo numa realidade em que grande maioria são predadores. Gigi, minha mãe já era diferente, eu vim também diferente, meu filho veio 3 vezes mais, é mais diferente ainda. Já vou aí, viu? Peraí, já tô terminando. Chegando gente aqui. E o acesso à informação para poder ajudá-lo a crescer nessa realidade. Agora muda, né? Muda bastante, porque você expande, Lorene, ou então você se enrola toda, né? Seus filhos também. Compromete. Parabéns, viu, Lorene? Você tá aqui todo dia, você é a minha querida companheira de live, adoro. Dá conversa aí, quem quiser fala, gente, vamos trocando ideia, tá bom? Meus amores, eu vou ter que encerrar, eu acho que o conteúdo hoje ficou bacana, né? Ficou legal. Amanhã, por favor, Touch Vibration em grupo, 8 horas da manhã, não deixa para fazer a sua inscrição na última hora, faz, né? Hoje durante o dia, mais rapidinho possível. E dia 22 e 23, no outro final de semana, Forças Invisíveis avançado, tá bom? Ah, Lorene de chaveirinho nada, minha companheira, que chaveirinho que nada. É minha companheira aqui de... Nossa, Lorene, vou falar com você, viu? Quando você não tá presente, eu lembro de você direto, falar, Lorene, ai meu Deus... É legal, né? A gente vai tendo uma intimidade energética, estreiteza, e eu fico muito feliz. Não porque, eu quero que tenha sempre uma audiência babando o ovo. Não é nada disso. É a participação mesmo. É saber que a gente está entregando um conteúdo que está fazendo diferença na vida. Tem um monte de gente aqui que já passou e passa e fala pra mim a diferença que faz na vida. Eu fico feliz com isso, tá bom? O pessoal fala, tô maratonando as lives. É que bom. Então, assim... Eu estou realmente, a minha proposta é ser contribuição, tá bom? Então, meus amores, amanhã, Touch Vibration, às 8 da manhã, não deixe de fazer a sua inscrição. Beijo grande, ótimo final de semana, gente. Tchau!